Boa noite, Mi. Boa noite para você, boa noite para o Celso, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, o Hernan Crespo é o favoritaço, sim, para assumir o comando técnico do São Paulo, mas outros dois nomes também são cotados para assumir o tricolor paulista. Então vamos para esse top 3 aí. Primeiro é o Crespo, depois é o Pedro Martins, treinador português que está lá no Olympiacos da Grécia, e o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que era técnico do Independiente del Valle do Equador. Agora vamos para os problemas, Michele. Pedro Martins, lá do Olympiacos, deu uma entrevista recentemente lá na Europa e disse que não pretende vir para o Brasil neste momento, que o sonho dele é ficar na Europa e comandar um time na Premier League na Inglaterra. O Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, ele tem um pré-acordo com o Inter para assumir o clube lá de Porto Alegre depois do Campeonato Brasileiro. Mesmo se o Abelão for campeão, fizer uma ótima campanha como vem fazendo, a ideia da diretoria do Inter é tirar o Abel Braga e colocar o espanhol, o Miguel Ángel Ramírez. Com isso, o Hernan Crespo é o favorito. Vocês falavam aí do salário, R$1 milhão, é isso mesmo. Hernan Crespo pediu R$1 milhão por mês para treinar o São Paulo. Esse milhão englobaria o Crespo, o salário do Crespo, e dos auxiliares do técnico argentino. Inclusive esse R$1 milhão, viu, Michele e amigos, foi o que impediu que o Santos fechasse com o Hernan Crespo. O Santos foi atrás do Crespo, quis a contratação do treinador, mas aí ele pediu R$1 milhão e o Santos disse, não, R$1 milhão a gente não vai pagar. Lembrando que o São Paulo pagava para o Fernando Diniz e para a comissão do Diniz cerca de 520 mil reais. A diretoria entende que agora sim tem que aumentar o patamar e está disposta a negociar com o Crespo nesses valores, R$1 milhão por mês para o técnico argentino que está começando a carreira, como a gente viu aí na reportagem. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele, para falar propriamente do time do São Paulo, que entra em campo amanhã às 9 horas da noite pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi contra o Ceará, e deve ter mudança no ataque, viu, Miller? Pablo vem aí. Um abraço, daqui a pouquinho eu volto. Pois é, Michele, o São Paulo não vence há 7 partidas, são 7 jogos sem vitória. Como você bem disse, em 2021 o tricolor ainda não venceu. Só complementando a informação que trouxe o Marcelo Bassege em relação ao São Paulo querer que o novo treinador assuma apenas após o fim do Brasileirão, essa informação bate muito com uma outra informação que a gente tem, porque a diretoria do São Paulo ela tem muito medo de que uma troca de treinador neste momento acabe influenciando o resultado do time dentro de campo. A diretoria entende que o São Paulo pode engatar mais uma sequência negativa de resultados e não fique nem no G4 do Brasileirão. E se não ficar no G4 do Brasileirão, não se classifica diretamente para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Lembrando que o São Paulo tem 58 pontos, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense é o 5º com 56. O Fluminense está ali coladinho, 2 pontinhos apenas atrás do São Paulo. São Paulo que entra em campo amanhã contra o Ceará às 9 horas da noite, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse na minha primeira entrada, Pablo deve ser o novo titular do ataque do São Paulo, porque o Brenner foi vendido lá para o FC Cincinnati dos Estados Unidos. O clube norte-americano, inclusive, confirmou hoje a compra do Brenner. Pablo, 50 jogos pelo São Paulo nesta temporada de 2020, marcou apenas 11 gols. O Brenner jogou 38 vezes pelo São Paulo nesta temporada de 2020, marcou 22 gols, o dobro de gols com menos partidas disputadas. Ontem a gente disse aqui no Gazeta Esportiva que o Luan não tinha treinado, tinha sentido dores musculares, poderia ficar no banco de reservas ou nem jogar essa partida contra o Ceará. Mas hoje ele treinou, o treino foi realizado lá no Morumbi e ele deve sim ser o titular do meio-campo do São Paulo, tá certo, Michele? E olha só, o técnico Marcos Visoli, interino do São Paulo, conversou recentemente com a TV oficial do clube lá no Facebook e falou sobre esses 5 jogos restantes que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada. Boa noite, Mi, boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, além dessa sequência negativa aí, o São Paulo tem muitos problemas para a partida do final de semana. No domingo, às 8h30 da noite, o São Paulo joga contra o Grêmio lá no sul do país, lá na Arena do Grêmio. Jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico interino Marcos Visoli não vai ter 3 jogadores importantes. Juan Fran, Igor Gomes e Pablo, os 3 tomaram o 3º cartão amarelo ontem contra o Ceará, então suspensão automática para os 3. E eu disse o Marcos Visoli, viu, Michele, porque ele vai continuar como técnico interino do São Paulo nesta partida contra o Grêmio.
Ontem aqui no Gazeta Esportiva a gente trouxe a informação de que talvez o Crespo fosse anunciado depois do jogo contra o Ceará, ele poderia assumir o time contra o Grêmio, mas nada disso. A tendência é que o Marcos Visoli continue como interino nesta partida diante do Grêmio. Eu ouvi vocês falando aí sobre o Hernan Crespo, o Celso dizendo que ele vai manter o estilo Fernando Diniz de sair tocando, e vai mesmo, viu, Michele, Celso, Chico e amigos. Até porque a diretoria do São Paulo entende que o Fernando Diniz fez coisas boas aqui no São Paulo e quer manter algumas coisas. E uma delas é esse jogo construído, a saída de bola desde a defesa. O Hernan Crespo faz muito isso. Só que o Hernan Crespo também gosta de um time com uma transição mais vertical, um time mais competitivo, mais rápido, que chegue mais rapidamente ao ataque. Então ele vai mudar sim algumas coisas, mas vai manter esse jogo construído a partir da defesa. E uma outra coisa, viu, Michele? Muita gente se perguntando aí, poxa, mas um técnico estrangeiro, por quê? É porque tá na moda? Não, não é nada disso. A diretoria do São Paulo entende que um técnico estrangeiro, ele tem uma visão mais imparcial, mais neutra do que é o São Paulo. E segundo a diretoria, os treinadores brasileiros têm uma visão mais viciada, mais estigmatizada do que é o tricolor paulista. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele, com mais notícias em relação ao Hernan Crespo, porque o homem vai ter trabalho, vai ter muitos desafios pela frente. Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto.